Amém, igreja? Romanos 12, 1 diz o seguinte: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês, da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém? Podemos assentar no nome de Jesus. Pai, nos dê graça, Senhor. Nos dê graça, Senhor, para compreender a Tua palavra. Nos dê graça, Senhor, para compreender, Senhor, a Tua instrução. E enche-nos, a Deus, com o Teu Espírito e do Teu conhecimento, no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Igreja, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja de Romanos, a cidade de Romanos era uma cidade muito próspera, logicamente, muito bem avançada na sua época, mas também uma cidade muito idólatra, uma cidade muito problemática, uma cidade onde as pessoas precisavam de uma verdadeira transformação. Amém? E isso não é diferente nos dias de hoje, né? Quanto mais avança a ciência, avança a tecnologia, mais a gente pensa que é independente de Deus. Mas nós buscamos os nossos próprios recursos, buscamos o nosso próprio querer, a nossa própria vontade. Então, com isso a gente vem cada dia mais se atarefando, se enchendo de coisas e informações, e aí a gente vem na igreja, a gente louva a Deus, a gente glorifica a Ele, a gente exalta a Ele, a gente tem às vezes uma prática do jejum, uma prática da leitura da palavra de Deus, só que a grande maioria não para refletir se realmente estamos sendo um sacrifício vivo. O que é sacrificar? Sacrificar é dar algo, é você expor algo que te doa, é você fazer algo que está além da sua tranquilidade, está além da facilidade, é difícil o alcance. Assim como Deus pediu para Abraão o sacrifício do seu filho. Se pedisse para Abraão, sacrifica ali 300 cabeças de ovelha, 300 cabeças de gado, Abraão sacrificaria tranquilo, porque ele tinha de monte. Não é verdade? Mas filho, e o filho da promessa, ele só tinha um. Então, quando se fala em sacrifício, se fala em dar algo que está além da natureza, está além do natural, é muito além. Só que quando o apóstolo Paulo escreve a igreja de Romanos, ele já está na graça, ele está em Cristo, mas ele fala novamente do sacrifício, mas agora ele não fala um sacrifício morto, ele fala um sacrifício vivo, amém? Ou seja, não é matar um animal para apresentar a Deus, não, mas sacrificar a sua própria vida, um sacrifício vivo em louvor a Deus. E fazendo assim, teremos o que? A sua misericórdia, o seu conhecimento, né? E nós conheceremos através do nosso sacrifício, nós conheceremos a boa e agradável vontade de Deus. Então, ou seja, nós só conhecemos o favor de Deus em nossas vidas através de um sacrifício vivo. E o que é um sacrifício vivo? Vamos repetir: sacrifício vivo é dar algo além da nossa força, está fora da natureza, do natural. E uma das coisas que está fora da natureza, do natural, que Deus quer de nós, é que nós diminuamos o nosso eu, para que ele cresça. E às vezes a gente acha isso muito simples. Não, é tranquilo, pastor, porque ele acima, é ele a honra, é ele a glória, é ele o poder, é ele o domínio para tudo sempre. Sim, até que ponto? Até que ponto realmente a Ele a glória? Até que ponto realmente a Ele o louvor? Até que ponto Ele está acima de tudo? Até que ponto nós temos o nosso corpo como um sacrifício vivo diante de Deus? Porque fazendo assim teremos o quê? Uma mente renovada. E é simples a gente ter um diagnóstico a respeito se nós estamos tendo ou fomos um sacrifício vivo diante de Deus. O quanto nós evoluímos depois de convertido, o quanto nós mudamos. Você lembra quem você era antes da conversão? Quem você era antes de Cristo? Como era a sua vida? Como era o comportamento? Como você
se comportava na tua casa, com teu esposo, com a tua esposa, com teus filhos, com os teus pais? Você lembra? E hoje, como você se comporta? Aí começa a ver se realmente está havendo um sacrifício vivo. O apóstolo Paulo falou assim: não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Uma completa mudança do que? Da mente. Sabemos que tem 3 órgãos no nosso corpo que domina ele, e ele pode se dizer não, tem. É um tipo de neurônio, que é o nosso cérebro, é o nosso intestino e é o nosso coração. A palavra do Senhor fala assim: de tudo que tem a guardar, guarde o teu coração, porque passa por aqui, não é verdade? Nossas emoções passam por aqui, joga aqui, e aqui joga para todo o corpo, e começa a ser dominado. Então guardou aqui, você guarda aqui. Então quando se fala uma renovação da vossa mente, ou seja, renovar, o que é? É tornar-se novo, amém? É você tornar novo, você deixar para começar, tirar aquilo para trás e começar de novo. Tendo isso, essa capacidade que temos de nos reinventar, que realmente é extraordinário, a gente pode crescer a cada dia mais usando a nossa mente e desenvolvendo uma fé o quê? Uma fé inteligente, uma fé que busca resultado diante de Deus. Mas como que a gente vai conseguir renovar a nossa mente e ter um verdadeiro sacrifício diante de Deus? Das coisas que temos que fazer é observar como estamos vendo as coisas. A palavra do Senhor fala assim, que nossos olhos é a janela da nossa alma. A janela da nossa alma. Então, não é simplesmente aquilo que eu vejo, mas como eu estou vendo, que muda tudo. Amém, igreja? Não é o que eu estou vendo, é como eu estou vendo. Porque todos aqui estamos aqui com 40 pessoas quase, né? 40 pessoas. Cada um de vocês está enxergando a mim de uma forma. Cada um de vocês estão interpretando aquilo que está sendo ministrado de uma forma. Porque os olhos de vocês, a forma que vocês vê, muda tudo. Então, ou seja, a pessoa chega e fala assim, vou usar um exemplo para você entender que eu quero dizer como vê e não o que vê. Você é uma pessoa que observa muito. E você tem uns olhos maus, vamos dizer assim. Então chega uma moça aqui para cantar, qualquer uma das meninas que canta aqui, das mulheres que cantam. Você fala, nossa, mas cantando de calça comprida? O que é isso? Está no altar. Aí essa mesma moça, semana que vem de saia. Não, mas cantar de saia para quê? Ela quer mostrar que é mais crente do que a outra? Essa mesma moça amanhã deixa o cabelo solto. E você fala, para que o cabelo solto tem que estar amarradinho? Quer aparecer o que ali? A outra vez ela vem com o cabelo amarrado. E você fala assim, por que ela está com o cabelo amarrado desse jeito? Para que ele ser dessa forma? Então, ou seja, a forma com que você olha é sempre mal. Está entendendo? Então a forma que você está olhando é como é a janela da tua alma, está entrando no teu coração. E o que o Senhor falou? Guarda o teu. E você não guardando o teu coração manda para a tua mente. Mandando para a tua mente, seu corpo inteiro começa a sentir essa carga negativa. E não havendo uma renovação, uma transformação de vida, você nunca terá uma mente extraordinária. Porque é a forma com que você olha as coisas. Olha o que diz em Lucas capítulo 11, versículo 34. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Você olhando o olho do outro, você sabe se o olho dele é bom, se o olho dele é ruim? Não tem jeito, o olho é tudo igual, sim ou não? Então deu para entender o que eu estava dizendo. É a forma com que você olha e não o que você olha. E é daí que você começa a se alimentar. Então, para que tenha uma mente extraordinária, eu preciso começar a ter os olhos bons. Porque se eu tiver um olho bom para as coisas, mesmo que seja negativo, mas eu transformo aquela negatividade em algo bom, todo o meu corpo passa a ter luz. Mas às vezes a pessoa ela vê algo positivo, mas ela tem um olho mau, e ela transforma aquilo em negativo, e ela passa a ter todo o seu corpo em escuridão. Está entendendo, irmãos? Quem conhece gente assim, levanta a mão. Então
a janela da nossa alma para que tenha uma mente extraordinária é o nossos olhos, é uma delas, é os nossos olhos. Precisamos renovar a mente pela maneira que enxergamos as coisas. Olha o que diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Tenha cuidado com o que vocês pensam, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Está em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Toma cuidado com aquilo que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A pessoa ela dorme em média quantas horas por dia, mais ou menos? A média de 8 horas, sim ou não? É o normal, mas eu tô dormindo 5, né? Você dorme 6, você dorme um pouquinho mais. Mas a média aí é 8, né? 8 horas é quanto de 24? Um terço de 24, sim ou não? Então uma pessoa que tem 30 anos de idade, ela já dormiu quantos anos? 10. Ela tem 30 anos de idade, já passou 10 anos da vida dormindo. Então na verdade ela viveu só 20, né? Passou 10 anos dormindo. Mas o que o senhor quer dizer com isso? A palavra do Senhor fala assim: toma cuidado com aquilo que você pensa, pois a sua vida será dirigida pelos seus pensamentos. Às vezes eu brinco com a pastora e aquilo acontece em mim e eu não sabia explicar até eu entender, ver um estudo e ver isso. Às vezes eu chego nela e falo assim: hoje eu não tenho palavra para pregar na igreja. Não tem. Eu vou tirar um cochilo e o Senhor vai renovar e vai me falar que eu tenho que pregar essa noite. E é incrível, ela testemunha. A maioria das vezes eu acordo com a palavra. Mas por que isso? Depois eu fui ver estudo. E por que isso? Porque quando você dorme, você vai dormir, você pensa naquilo e fecha seus olhos e dorme, o seu sono, a sua mente trabalha naquilo que você dormiu pensando. Quando você acorda, você desperta, a sua mente trabalhou a noite inteira para você, o tempo que você dormiu, ela já trabalhou para você, ou seja, você 10 anos que você passou dormindo. Se você souber usar a sua mente dormindo, você ganha nisso. Mas se a pessoa pegar esse mesmo pensamento e dormir, pensando coisas ruins, pensando mal das pessoas, pensando mal da esposa, pensando mal do esposo, pensando mal dos filhos ou dos pais, pensando mal não sei de quem, pensando mal... E se ela dormir com esse mesmo sentimento, como que ela vai acordar? Como que a mente dela vai trabalhar, igreja? Por isso que a palavra do Senhor fala assim: não deixe que a ira se ponha sobre, ou o sol se ponha sobre a ira, melhor dizendo. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira. Não durma irado. O sol se pôr, não é o sol esconder, igreja? Sim ou não? Não deixe que ele se ponha sobre a tua ira. Não durma irado. Não durma com problema. Resolva a tua vida, porque a sua mente não para. Então o apóstolo Paulo ele ensina: renove a tua mente, porque você renovando a tua mente, você vai renovar todo o seu corpo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não vamos ler isso ainda agora não, depois para frente a gente lê. E como que eu vou mexer com a minha mente, trabalhar com a minha mente? É ignorando o fracasso e ver as soluções. É que o passado seja uma experiência na minha vida e não uma prisão na minha vida. É isso que o apóstolo Paulo está falando, gente. Vocês veem de uma idolatria, vocês veem de um problema, vocês veem de um mundo muito difícil. Mas esse passado fique para trás. Não, renove, comece de novo. Renove a mente de vocês para que vocês avancem. Porque se vocês ficarem do mesmo jeito, vocês não estarão sacrificando diante do Senhor e não estarão havendo progresso na sua vida. Então renove a mente de vocês para que vocês conheçam a boa, agradável e a vontade do Senhor sobre a vida de vocês. Tem muita gente que não sabe o que Deus quer com ela ainda. Por quê? Porque a mente dela não foi renovada. E o apóstolo Paulo fala: renove a tua mente. Ele não fala que o Espírito Santo renovará a tua mente, mas ele fala: renove você a tua mente. E nós precisamos renovar a nossa mente, querido, quase todos os dias. Por quê? Porque a nossa mente, o nosso coração, ela todos os dias recebe informações positivas e negativas. Imagine você ficar 15 dias sem colocar o lixo da tua casa para fora, sem o lixeiro passar lá, o coletor passar. Como que fica o cheiro na tua casa? Como que fica a situação na tua casa? Fica insustentável, sim ou não? Mas nós fazemos a mesma coisa com as nossas emoções.
Nós acumulamos amargura, acumulamos rancor, acumulamos tristeza, acumulamos tantas informações negativas, e fala: por que eu não estou dando certo na minha vida? Por que nada rompe? Porque é um acúmulo de sujeira, de imundície, de podridão dentro da pessoa. Por isso que ela não avança. Então o que ela faz? Ela começa a achar culpado pelo seu passado, ela começa a achar culpado pelo seu retrocesso, ela começa a achar culpado porque ela não avança. Uma culpada é porque ela não faz a limpeza, não guardou o coração, não faz a limpeza, não renova a mente. Está entendendo, povo de Deus? Então nós estamos todo dia fazendo uma limpeza. Não, isso aqui não presta, joga para cá. Isso aqui não presta, joga fora. Isso aqui não serviu para nada, joga fora. Mas às vezes a pessoa ela quer sustentar aquilo, ela se alimenta das coisas negativas, e a vida dela vai ficando só para trás. Então, para ter uma mente extraordinária, nós precisamos ter uma mente iluminada pela palavra de Deus. Precisamos ter uma mente iluminada pela palavra de Deus para termos uma mente extraordinária. Olha o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daquele a quem Ele chamou, de acordo com o seu plano. Sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Peraí, então, para que todas as coisas cooperam na minha vida, primeiramente eu preciso o quê? Amar a quem? A Deus. Parou aí? Não. O que mais que o Senhor está dizendo? Daqueles que Ele chamou de acordo com o seu plano. Adianta eu amar a Deus, mas sair fora do propósito dele? Não resolve. Eu tenho que estar diante do propósito de Deus para que eu venha avançar, para que eu venha crescer. Quando nós temos uma fé inteligente, entendemos as coisas, mas entendemos as coisas boas. Quando nós temos uma fé inteligente, nós sabemos o que as coisas estão cooperando e quando não está cooperando. Quando temos uma fé inteligente, nós fazemos com que a alegria do Senhor seja a nossa força. Agora, quando temos uma fé irracional, a gente fala: vai dar certo. Por quê? Porque vai. É uma fé irracional. Porque a palavra do Senhor fala assim: se a pessoa edificar a tua casa sobre a areia, uma pessoa que edifica uma casa sobre a areia, ele tem uma inteligência, igreja? Não tem. Não tem uma inteligência. Então não basta eu falar assim: minha fé está pausada no que eu vi. A minha fé está na minha experiência espiritual. Está construindo a tua casa sobre a areia. A tua fé tem que estar alicerçada na palavra de Deus. Olha o que a palavra do Senhor fala: que a tua palavra é lâmpada para me guiar, e os teus passos é luz que ilumina o meu caminho. Amém? A tua palavra é lâmpada para me guiar. A tua palavra é lâmpada para me guiar, e os meus passos, e é luz para o meu caminho. Então, se eu quero ter uma fé inteligente, para que eu venha obter resultado na palavra de Deus, e ter uma mente iluminada, eu preciso estar mediante a palavra de Deus. Nós não podemos viver de frases feitas, ou frases de efeito. Nós não podemos pegar um versículo isolado da palavra de Deus e, porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que serve a Deus. Tá bom, mas espera aí. Temos que ver o contexto. Tá, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, para aquele que está dentro do propósito de Deus. Então, espera aí. Então, é luz para o meu caminho, a palavra de Deus. Eu tenho que estar no propósito. Eu tenho que amá-lo. E amar está muito longe de sentimento. O dia que a primeira vez que eu falei isso na igreja, o povo ficou doido. Que isso, pastor? Amar não é sentimento. Não, amor não é sentimento. Paixão é sentimento. Amar não é. Porque se você vê uma pessoa lá fora, você nunca viu ela, você não tem coragem de fazer nada com ela de ruim. Porque você ama aquela pessoa sem conhecê-la. Está entendendo, igreja? Então amar não é sentimento, é uma decisão que você tem de amar. Então, quando eu falo em amar a Deus, não é, eu me apaixonei por Deus, eu sinto Deus. Não, isso aqui é um sentimento. O amor a Deus é o princípio que eu tenho na palavra dele, respeitando as suas ordens, a sua ordenança,
vendo o que Ele quer para mim, respeitando o que Ele mandou eu fazer, ou o que Ele falou para mim não fazer, aí eu mostro o meu amor. Não tem como eu mostrar o amor desobedecendo a Deus, amém? E estando diante do propósito dEle. Para termos uma mente extraordinária, uma mente brilhante, nós precisamos ignorar aquilo que não é real. Ignorar aquilo que não é real. Muitas vezes nós ficamos apegados em coisas que nunca vai acontecer. Vocês sabiam que 85% daquilo que as pessoas têm medo nunca irá acontecer na vida dela? Nunca irá acontecer na vida dela o que ela tem medo. 85% dos seus medos nunca irão acontecer. Não é real. Agora tem uma outra porcentagem que eu não me lembro, que vai acontecer e você não tem jeito de fazer nada. E tem uma pequena porcentagem desses 15 que sobrou, que você consegue mudar. Então para que ficar louco com amanhã? Para que ficar ansioso, querido? Muita coisa não vai acontecer e outras vão acontecer e não vai poder fazer nada para mudar. Então por isso a confiança no Senhor, sabendo que Ele traz o pão nosso de cada dia. Quantas vezes, às vezes a gente está apertado financeiramente, fala, Jesus, está apertado, hoje é um exemplo, hoje é junho. Aí você lembra junho do ano passado, eu estava do mesmo jeito aí. Estou vivo até hoje, está tudo certo, está progredindo, está crescendo. Não é verdade? Mas a gente tem um problema hoje, parece que o mundo vai acabar hoje. Vai acabar hoje. Ah, teve uma enfermidade, querido, não vai acabar não. Calma, confia em Deus. Ele tem um propósito na tua vida. Se Ele falar que vai acabar, acabou. Aí não adianta você querer chorar, mas você falar, não acabou, siga o curso. É descansar em Deus. A fé inteligente é isso. Você tem que ignorar aquilo que não é real na tua vida. Porque muitas pessoas, elas estão acamadas, elas não andam. Tem pessoas que não falam, simplesmente porque elas acreditam em algo na sua mente e não sabem ignorar aquilo que não é real. Muitas pessoas, elas não crescem financeiramente porque um dia alguém falou que ela nasceu para ser assim, que ela tem um karma, e esse karma é viver na miséria. Isso não é real, mas ela pegou isso e ela não avança. Outras não são felizes no casamento porque um deu errado e agora todos vão dar errado. Outros não confiam mais no homem porque teve um namorado ou teve um marido que a traiu e agora todo mundo vai trair ele, todo mundo vai trair ela. Isso não é real. Então a pessoa que tem uma mente extraordinária, ela começa a ignorar as coisas que não são reais. Ela se apega naquilo que é real. A nossa mente é dessa forma, querido. Por isso que o apóstolo Paulo fala, renove a tua mente. A nossa mente é algo extraordinário. Você vai lá, compra um carro, né? Um Fusquinha, vamos falar assim. Vai lá, compra um Fusquinha, meu Deus do céu, chove de Fusquinha na rua. É verdade ou não é? Você nunca viu tanto Fusca na vida, imagina, nunca apareceu tanto Fusca. Aí você vai lá e compra uma BMW, amém? Amém? Aí você fala, gente, mas eu não sabia que tinha BMW dentro de Franca não, hein? Que tanto de BMW tem aqui em Franca? Mas porque a tua mente busca aquilo. A mulher não vê nenhuma mulher grávida, mas é só engravidar, irmão Carlos. Parece que está todo mundo grávido agora. A mente dela busca isso. Então se você não trabalhar aqui, querido, você nunca vai ser feliz. Se você não trabalhar aqui, você nunca será completo. Porque você tem que guardar o teu coração, não deixando as coisas entrar, porque ele vai jogar para a tua mente vai dar aquela descarga em todo o teu corpo, e você nunca vai avançar. Por isso que nós temos que ter uma saúde espiritual, temos que ter uma saúde emocional, e temos que ter uma saúde física. Entenda uma coisa, não é o teu corpo que tem uma alma, é a tua alma que tem um corpo. Então a primeira coisa que você cuida, o que é? Da tua alma. Amém? Cuida dela. Para onde ela vai? Para a eternidade, o que ela vai alcançar na eternidade. Acho que foi ontem, meu menino perguntou assim, pai, depois que a gente morrer, a gente volta de novo, nasce de novo? Eu falei, filho, nasce não. Pai, não? Eu falei, não, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Se você fizer coisa boa, está diante de Jesus, você vai para o céu. Se você fizer coisa ruim, você vai para o inferno. O menino regalou um olho desse tamanho, não quis mais comentar o assunto. Então, ou seja, nós temos que cuidar o quê? Da nossa alma, primeiro, porque eu não tenho um corpo que tem uma alma, eu tenho uma alma que está num corpo, amém?
Então eu preciso cuidar da minha alma, e cuidar do meu corpo, e cuidar da minha vida espiritual diante de Deus. Porque o Espírito da gente, a palavra do Senhor fala assim, o Espírito está pronto. O Espírito está pronto, mas a alma não está. A alma são as nossas emoções, o nosso sentimento, o nosso eu. Temos que tomar cuidado com ela. Eu escrevi aqui o seguinte: quando uma pessoa tem uma mente voltada para problemas, coisas negativas, tudo em sua volta é ruim. Assim como igual o carro, amém? Igual a mulher grávida lá. A mente dele busca o Fusquinha, busca a BMW. A mulher grávida, ela sem querer, ela busca outras mulheres grávidas. Uma pessoa que tem uma mente voltada para as coisas, para problema, ela busca problema. A mente dela procura problema onde não tem. Aonde não tem, ela acha, porque a mente dela busca isso, querido. Aí vem o diabo ainda, então, e faz um estrago. Porque a palavra do Senhor fala assim, que não existe maldição sem causa. Ou para o diabo entrar, eu preciso abrir uma brecha, eu preciso abrir uma porta para que ele entre. E quando eu tenho um pensamento negativo, um pensamento mau, há uma porteira para ele entrar. Está entendendo, irmãos? Então, quando nós entendemos a palavra de Deus dessa forma, a gente começa a desmistificar algumas coisas. Começa a compreender que eu preciso ter comportamentos diferentes. Começa a compreender que eu preciso renovar a minha mente e jogar fora aquilo que é lixo. Todos os meus lixos emocionais, as minhas frustrações, as minhas decepções, os meus recalques, eu tenho que jogar isso fora, porque isso não vai servir de nada. Eu não estou sabendo jogar fora, jogue na cruz. Jogue diante de Deus. E não volta lá para buscar nunca mais. Não volta lá para buscar nunca mais. Amém, povo de Deus? Entendendo isso, querido, você cresce muito. Não é pouco não, cresce muito. Uma mente brilhante está sempre disposta para mudanças. Meus irmãos, é aqui que pega muita gente. Porque todos nós, se perguntar, está disposto à mudança? Estou. Mas até que ponto? Até que ponto? Porque tem gente que fala assim, meu pai me criou assim, minha mãe me criou assim, eu nasci assim, cresci assim, e eu vou morrer assim. Tem outros que falam, não, eu aceito mexer até aqui, daqui para frente eu não permito. E ele vai mexer aonde você autoriza mexer. Se você busca informações para transformação, você vai ter, mas você vai buscar o quê? Só até ali. Dali para frente você não quer deixar. Então não podemos permitir isso de forma nenhuma. Olha o que diz em Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tem andado em novidade de vida, querido? Ou sua vida continua do mesmo jeito? Da mesma forma? Eu posso dizer com toda propriedade, eu mudei assim uns 60% de dezembro para cá, da minha forma de pensar, da minha forma de conduzir a minha vida, simplesmente porque eu busquei informação, simplesmente porque eu queria mudança. E talvez ainda vocês não estão vendo essa mudança, mas eu já consigo ver. Amém? Eu já consigo ver. A forma com que eu enxergo as coisas é muito diferente. E eu acredito que daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses eu quero mudar mais um pouco. Amém? Quero estar pronto para coisas novas, pronto para ideias novas, pronto para receber pessoas novas. Amém, povo de Deus? Colossenses capítulo 3, versículo 16 diz o seguinte: e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa de Deus, o seu Criador. Está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Olha o que diz a palavra de Deus, que nós nos vestimos de uma nova natureza, e essa natureza é a nova pessoa que Deus, o nosso Criador, está sempre renovando em nós, para que nós nos tornemos pessoas mais parecidas com Ele. Então nós vemos que é um progresso, é algo progressivo. Ele vem cá, Ele muda a minha natureza, para que eu me aproxime cada vez mais perto dEle. Mas isso não, Ele mudou a minha natureza hoje, e eu estou parecendo com Ele. Não,
Ele me muda todos os dias, para que eu venha cada vez mais me aproximando da sua beleza, me aproximando da sua santidade, cada vez mais parecido com Deus. Agora a pergunta que eu falo para nós: do tempo que nós temos de convertido, nós estamos mais parecido com Deus, ou nós estamos mais parecido com o mundo, ou com o Deus deste mundo? O quanto evoluímos para nos aperfeiçoar em Cristo? Ou será que nós estacionamos? Ou será que regredimos? Porque a natureza que Deus vem colocado em nós é algo progressivo, Ele vai sempre renovando, mas é para aqueles que estão dispostos. Estão dispostos. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 fala assim: tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Tudo tem o seu tempo e cada coisa tem a sua ocasião. Aí os preguiçosos usam esse texto para falar o seguinte: eu não consegui isso ainda porque não é o tempo de Deus. Eu não consegui aquilo ainda porque não chegou o tempo de Deus. Poxa, o tempo de Deus na minha vida e o tempo de Deus na sua vida é o tempo da gente ficar pronto para Ele derramar a bênção. Quanto mais rápido você ficar perfeito, ou buscar a perfeição, né? Que perfeito a gente nunca vai ficar, mas quanto mais tempo, menos tempo você gastar para buscar a perfeição e buscar estar diante daquilo que Deus quer para você, mais rápido Ele vai colocar o que Ele quer na tua vida. Mais rápido. Mas quando fala que tudo tem seu tempo, tudo tem a sua ocasião, é saber que eu preciso primeiro plantar, primeiro eu preciso preparar a terra, depois eu preciso escolher a semente, porque eu vou colher a semente que eu plantar. Então eu preciso preparar a terra, eu preciso escolher a semente. Então o tempo de preparar a terra é um, o tempo de escolher a semente é outro, o tempo de plantar a semente é outro, o tempo de regar é outro, o tempo de colocar adubo é outro, o tempo de ver crescer é outro, e o tempo do fruto é outro. O que a gente faz? Quer colher o fruto, mas não plantou. Eu quero ver a árvore crescer, mas preparou a terra? Gaste tempo preparando a terra. Gaste tempo. As pessoas às vezes elas olham o sucesso das outras, né? Você olha uma pessoa, um grande empresário, um mega empresário, você olha uma pessoa que tem um ministério muito grande, né? E fala assim: nossa, eu queria ter aquilo que o homem tem, eu queria ter aquilo que a mulher tem. Não, nunca deseja o que a pessoa tem se você não passar por que ela passou. Você não sabe o que é a vida, não sabe o que ela viveu para chegar lá. Você não conhece a história dela. Será que você está preparado para viver a história daquela pessoa? Será que você está preparado para viver as renúncias daquela pessoa? Será que você está preparado para viver a dedicação daquela pessoa? Porque houve um tempo que ela preparou a terra, houve um tempo que ela plantou, houve um tempo que ela regou, por isso que ela está colhendo os frutos. Então para tudo há um seu tempo e há uma ocasião. Então quanto mais rápido eu preparar a terra, quanto mais rápido eu escolher semente, quanto mais rápido eu plantar, mais rápido eu vou ter o fruto. Mas enquanto eu estiver querendo começar uma casa pelo telhado, eu nunca vou ter sucesso. Por que as pessoas não conseguem ter sucesso na sua vida financeira? Porque elas começam gastando e não poupando. Elas querem gastar primeiro para depois pagar. Ela vende o tempo dela antes. A bênção dá 10 vezes. Quando você tem 10 vezes para você investir, ainda vai, né? Em vez de eu gastar lá, né? Eu vou catar o dinheiro aqui, investir e parcelar, beleza. Mas parcela aquele monte de coisa. Aí o que acontece? Você tem que gastar 10 meses da sua vida, tempo, para pagar aquilo. Você já vendeu o seu tempo, porque você começou a casa pelo telhado. Em vez de você conseguir para adquirir, você foi lá e buscou antes, porque a sua ansiedade não permite você esperar. Então passa uma vida inteira sofrendo, porque em vez de você regar, em vez de você preparar a terra, escolher a semente, plantar, não, busca antes e começa a casa pelo teto. Ela vai desabar, qualquer hora ela desaba. Então ter uma mente renovada é isso, querido.
Amém? Tua mente renovada é conhecer os planos de Deus na tua vida. Porque às vezes os planos de Deus para a sua vida não são os seus planos. Pastor, como que eu vou saber se os planos de Deus são os meus? Querido, quando você vai fazer uma coisa que é de Deus, tem paz, tem serenidade, tem tranquilidade. As coisas dão certo. E não no sentido que não tenha luta, mas não tem discórdia, não tem problema, não tem problema com a esposa, não tem problema com o esposo, com aquilo, não. As coisas fluem. Amém? As coisas fluem, porque é de Deus, o propósito de Deus, Ele está na frente. Mas quando começa a haver discórdia, começa a haver briga, começa a haver problema com a esposa, problema com o esposo, acima daquele propósito, para tudo. Deus não vai te dar nada antes da tua família estar estruturada. Primeiro o casamento, os filhos, depois a empresa. Casamento, os filhos, depois uma boa profissão. Amém? Porque o teu primeiro ministério é a tua casa. É a tua casa, é a tua família. Então não avance. Não, escolha o tempo certo. E escolha a semente. Porque você vai colher, eu vou colher a cada fruto da semente que plantamos. Não tem como a gente plantar limão e colher laranja, não vai dar certo. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. O que você tem hoje é resultado que você plantou ontem, seja bom ou seja ruim. Então o maior responsável, eu não vou falar culpado porque é uma palavra muito forte, mas o maior responsável pela sua vitória é você, e o maior responsável pela sua derrota e a sua frustração é você mesmo, mais ninguém. A partir do momento que a gente para com essa autossabotagem e assume a nossa responsabilidade dentro desse papel, a gente avança. Mas enquanto a gente estiver transferindo essa responsabilidade para o esposo, para a esposa, para o patrão, para o governo, não sei para quem, porque sempre tem um culpado e eu não sou culpado de nada, a sua vida nunca vai para frente. Isso que é renovação da mente. Para a gente encerrar aqui, em Isaías capítulo 43, versículo 19. Pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e de repente vocês verão. Prepararei um caminho no deserto, e farei com que estradas passem em terra secas. Nós precisamos ver aquilo que Deus faz no meio do nada na nossa vida. Preparar uma estrada no meio do deserto, é possível isso, igreja? É fácil? Impossível mas é fácil isso? Porque o deserto ele muda a todo instante. Por que as pessoas perdem no deserto? Porque elas estão aqui e tem uma montanha gigante. De repente elas caminham 4, 5 passos ou 4, 5 metros, aquela montanha já não está ali mais, ela está aqui, ó, porque a areia muda de lugar com o vento. Então ela se perde facilmente. Pastor, mas que direção que eu vou ter? Temos que ter uma bússola. E essa bússola se chama a palavra de Deus. Princípios. Amém? Um dos atributos naturais do nosso Deus é que Ele é imutável, Ele não muda. Ele não vai dar um jeitinho brasileiro para nós, para encaixar naquilo que nós queremos. Ele não vai fazer isso. São princípios. E Ele vai cumprir os seus princípios. Ele vai cumprir aquilo que Ele estabeleceu. Honrar pai e mãe. Não, meu pai é problemático. A minha mãe é problemática. Ele não perguntou quem é o seu pai, ele não perguntou quem é a sua mãe. Ele falou, honra o teu pai e a tua mãe. Ponto. Ponto. Aí eu quebro esse princípio, não honro o pai, não honro mãe. Os dias são abreviados sobre a terra. Vive pouco, morre cedo. Morre cedo. Porque eu quebrei princípio. Princípio de honra. Então, são algumas coisas na palavra de Deus tão assim, simples, mas a gente não para observar. Então, guarda o teu coração. Vigia como você está olhando. Renove a tua mente. Coloca a tua vida no altar diante de Deus. Plante a cada semente. Porque não existe sorte na vida do crente. Existe consequência e resultado. Não existe sorte. Quando você lê lá em Salmos, capítulo 126, 127, fala muito disso. Que o Senhor nos retornou a nossa sorte. Está falando o seguinte: o Senhor retornou ao nosso estado original.
aquilo que nós tínhamos antes do cativeiro da Babilônia, agora Ele está nos dando. Por isso que outrora Ele trouxe a nossa sorte. O que é sorte? Trazer aquilo que Ele já tinha designado na vida deles. Mas não é aquele tipo de sorte, aquela coisa mística que nós muitas vezes temos. Não. A nossa vida, ela é resultado daquilo que nós plantamos. O que plantamos hoje, colhemos amanhã. Amém? Por isso temos que dar uma pesquisada na nossa semente a cada dia mais. E a semente nossa está nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nas nossas decisões. Amém, povo de Deus? Se coloca de pé, vamos orar, vamos falar com o Senhor.